Boa noite, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe e gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like no joinha. Suporte esse canal com doações e não esqueça, ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado. Se quiser, deixe seu comentário. Faça sua pergunta. Mas coloquemo-nos no centro do pensamento de Marx. A análise do capitalismo e da sua evolução, da sua inevitável autodestruição. Acho difícil negar que o advento do socialismo, necessário devido às contradições internas do capitalismo, constitui o tema fundamental do socialismo científico para homens de ação. O socialismo torna-se o próprio movimento da história e não mais uma utopia a imaginar ou um ideal a realizar. Do mesmo modo, a problemática de Maquiavel, a relação entre o modo como de fato os homens agem e as sugestões de Maquiavel ou os seus seguidores dão aos príncipes, reproduz-se sob outra forma. Trata-se desta vez da relação entre o futuro necessário, anunciado por Marx e seus seguidores, e as sugestões que eles dão aos príncipes ou aos simples mortais. Ao mesmo tempo, em ambos os casos, os moralistas levantam questões sobre a relação entre o que é e o que deve ser, entre a eficácia dos meios e sua conformidade às regras da moral. A problemática de Marx não se confunde com a de Maquiavel, na mesma medida em que a pergunta do moralista não tem o mesmo sentido conforme se refira um ao outro. Marx, como Maquiavel, pertence à família dos pensadores mais sensíveis ao que divide os homens do que ao que os une. Através dos séculos, sucedem-se os regimes, todos dilacerados por contradições, todos caracterizados pela exploração e pelo domínio do homem pelo homem. Filosofia desesperada, se havia cruciais da humanidade não coincidisse com o desenvolvimento progressivo das forças produtivas, e se o socialismo não pusesse fim à pré-história, inaugura-se uma nova era, a do progresso social sem revolução política. O realismo de Marx, diferentemente daquele de Maquiavel, insere-se, portanto, numa filosofia da história, que apesar de tudo merece a qualificação de otimista. Filosofia do progresso e ao mesmo tempo filosofia dialética. Progresso porque o desenvolvimento das forças produtivas dá um sentido e também uma direção e um valor ao curso do devir, porque suceder-se das mudanças, a morte dos sistemas já condenados e o nascimento dos novos sistemas conduzirá, para além da crise próxima e última, à reconciliação dos homens entre si e com seu destino. Nesse duplo sentido, a acumulação das forças produtivas, resolução dos conflitos do final da pré-história. Pensamento de Marx, apesar do que dizem alguns intérpretes recentes, conserva pontos de ordem evolucionista e progressista. Em compensação, é verdade, e algumas reinterpretações atuais sublinham isto, que esse progressismo e esse evolucionismo professados pelo homem Marx ligam-se a uma teoria do capitalismo e do seu funcionamento, teoria que não implica necessariamente a paralisia e a explosão inevitáveis. Basta modificar algumas hipóteses de o capital para que o capitalismo, a despeito de sua intrínseca iniquidade, possa sobreviver ou pelo menos não tenha que morrer, a não ser pela mão dos homens, pela ação dos explorados ou dos revolucionários. Ação favorecida, mas não determinada pelo desenvolvimento capitalista entregue a si mesmo. Uma das escolas neomarxistas de hoje, para harmonizar a experiência do nosso século, a Revolução de 1917. Com a doutrina, substituía a teoria da autodestruição do capitalismo pela teoria de autorreprodução do capitalismo. Elaborou uma teoria da revolução na qual a chegada da maturidade do capitalismo e das suas contradições só tem um lugar subordinado. Do mesmo modo, o profetismo torna-se um elemento secundário, quase que estranho à inspiração autêntica ou autenticamente científica do marxismo. A banal reputação que se obtém, confrontando as previsões de Marx e a história real, perde seu significado essencial. Pouco importa que o nível de vida dos assalariados aumente absoluta ou relativamente ao invés de diminuir. Pouco importa que as crises diminuam, ou ao invés de tornarem mais numerosas e mais graves,
Teoria das formações sociais, o marxismo baseia sua cientificidade em seus próprios conceitos e sobre o seu método de análise. Teoria da revolução, o marxismo ensina a espreitar a ocasião que as relações entre as instâncias múltiplas vêm a criar. Ocasião esta que depois caberá aos homens aproveitar. Ciência das formações sociais e praxes revolucionária definem juntas um marxismo possível entre outros. Resta somente um passo a dar neste caminho para despojar o marxismo daquele que chamei o seu otimismo catastrófico, porque o regime que suceder ao regime capitalista deverá escapar à maldição que atingiu através dos séculos todos os regimes econômicos sociais, regimes fundados no domínio de poucos que desfrutam do trabalho de todos, porque a planificação não deveria oferecer a uma minoria poder de subtrair em proveito próprio uma parcela de mais-valia social, porque a propriedade coletiva dos meios de produção não deveria traduzir-se de fato na autoridade dos dirigentes nomeados pelo Estado ou pelo partido sobre os produtores. Gestão da economia por parte dos produtores associados fórmula carente de sentido ou utopia mal definida. Assim Pareto retificava Marx para adaptá-lo ao seu próprio pessimismo e reconduzi-lo ao meio dos descendentes de Maquiavel. De fato, se compararmos Maquiavel a Marx enquanto filósofos da história, em que eles contestavam essencialmente, em outro lugar respondia a esta interrogação, propondo a seguinte antítese: Maquiavel é e quer ser conselheiro do príncipe. Marx considera-se confidente da providência. Um se considera capaz de dizer ao príncipe: hic et nunc, aqui e agora, o que é preciso fazer para alcançar este ou aquele objetivo. O outro tem a pretensão de saber em que direção, para que fim, o tumulto dos acontecimentos arrasta uma humanidade inconsciente de sua própria história, rebelde aos sofrimentos inúteis. Assim caracterizados, Maquiavel e Marx representam cada um modo típico de pensar a história, a política e a ação. Um só discerne, no mundo sublunar, a constância dos homens inconstantes e precariedade essencial dos regimes sempre provisórios. A luta permanente dos príncipes ansiosos por fundar seu poder quando se trata de principados novos, preocupados em manter intringas as fundações quando se trata de principados antigos. O outro, sem ilusões sobre o que pensam e são os regimes econômicos sociais, mantém os olhos fixos num futuro radioso, radicalmente novo em relação ao passado. Depois continuaremos a comparação dos dois, depois eu dou minha opinião. Se gostar do vídeo, deixa o like, subscreva, não esqueça, compartilhe com seus amigos, deixa o like, muito obrigado, deixa o comentário também, uma ótima semana, uma boa noite.